Quando por volta dos meus 18 anos, faz tempo, o pastor me chamou e disse: você precisa aprender a dirigir. E, passado um tempo, realmente eu fui aprendendo. Vocês aprenderam. Sensação que eu tenho que sempre tem alguém sai do caminho. Mas uma das coisas que eu pelo menos tinha dificuldade, quando a gente começa, primeiro é dominar o carro. Não basta só dominar, você tem que dominar todos os seus direção, os pedais lá, mas principalmente aprender a olhar para o retrovisor. Complicado aqui, né? Mas olhar para frente e olhar para trás. E eu não sei se você já experimentou em algum momento da sua vida, quem dirigir sem retrovisor. Proibido. A vida, ou na vida, às vezes precisamos olhar para o retrovisor. Olhando para frente, mas vez por outra olhar para o retrovisor. Eu tenho ouvido, tenho lido algumas pessoas falando sobre 2015. Ainda nem terminamos, nem chegamos à metade do ano, e para alguns já é o pior ano da sua vida. Para nós que somos mais velhos, mais experientes, uma das coisas que tem, pelo menos, me ajudado a olhar o futuro é olhar para o retrovisor e ver quanto Deus já fez na minha vida. Pastor David Hans, no seu livro Arte de Pastorear, quando fala sobre a execução de tarefas tão somente fundamentada no poder de Deus, porque é Deus que nos capacita, é Deus que nos dá esse poder. Ele diz que escolher o medo é morrer no deserto. Escolher o medo é morrer no deserto. Porque escolher o medo, muitas vezes, não estou falando daquele medo, daquela prevenção, aquele medo preventivo que protege a sua vida ou faz com que você racionalmente não prejudique a sua vida através de atitudes. Mas, quando eu falo em medo, eu falo naquela perspectiva de um resultado desfavorável a uma ação ou atitude. Isto é, eu deixo de fazer alguma coisa na minha vida, eu deixo de tomar alguma decisão na minha vida, eu deixo de realizar alguma coisa na minha vida, porque eu sou tomado por uma atitude desfavorável, que não vai dar certo. Precisamos ter cuidado com isso. No capítulo 14 de Números,
capítulo 13, é nomeado 12 espias, eles voltam, dão um relatório, e agora Moisés estava diante de Deus para falar sobre esse relatório. Eu não sei se você, alguma vez na sua vida, já se sentiu meio desconfortável diante de Deus, quando tem que levar, às vezes, quando tem que conversar com Deus sobre alguns problemas que talvez envolvem seu marido, sua família, a sua própria, os seus liderados, a sua igreja. Porque Moisés estava, nesse momento, numa situação, penso eu, estou julgando eu, um tanto desconfortável. Se pegarmos a história do povo de Deus, já tinham passado aquele tempo do deserto, todas as coisas que Deus tem construído. Por exemplo, se eu pego você que tem 30 anos, você precisa olhar a sua história, você que às vezes se tenta negar isso, como quem tem 30 anos. E olhar aquilo que Deus fez nesses 30 anos de vida. Você tem uma história. Você tem um retrovisor para olhar. Você tem aos 20. Você tem aos 40, tem aos 50, tem aos 60, tem aos 70. Mas fato é que nessa condição, depois de não apenas apresentar um relatório desfavorável àquilo que viram, o povo se volta contra Caleb e contra Josué, que foi pensar de forma diferente. De certa forma, aqueles 10 espias não consideraram o fato de que Deus já havia conduzido até ali. E quando eu enfrento na minha vida as dificuldades, eu olho para o retrovisor, sem perder a visão da frente. Eu olho para o retrovisor para perceber aquilo que Deus fez por mim. Quando eu falo de dificuldades na vida, irmãos, eu não me refiro a perdas, porque perdas são anos marcantes na vida. Perder esposa, marido, filhos, pessoas que amamos, a memória veio, eu digo que a saudade é mal educada, ela não pede licença, ela vem em qualquer hora, em qualquer momento. Eu não estou me referindo a isso. Pastor, o senhor não sabe como foi o meu 2005, por exemplo. Eu sei que você teve uma grande perda. Não estou me referindo a isso. Não quero me referir a isso. Eu estou tentando trazer à memória dos irmãos anos que vocês já atravessaram na vida, situações que vocês já tiveram na vida, problemas que vocês já enfrentaram na vida, e tentar trazer à memória de vocês a maneira como Deus cuidou daquele momento, para que em olhar esse retrovisor da vida, você possa lembrar que o mesmo Deus que está aqui atrás, que esteve aqui atrás, é o mesmo Deus que está à frente. Isso é importante, não? Isso é necessário para a vida. E eu sei que essa experiência, irmãos, nós vamos adquirir através dos anos. Às vezes, quando alguns brincam comigo, pastor, 2015, eu digo, você não sabe o que foi 84, você não sabe o que foi 98, para mim. Mas eu olho para 84 e olho para 98 e lembro que Deus esteve comigo. E trazendo à memória, eu tenho uma convicção de que Deus também está comigo. Quando
Quando ao final, lá no versículo 11, Deus fala para Moisés, no livro de Números, capítulo 11, verso 4, capítulo 14, verso 11. Deus fala a Moisés dizendo: até quando me desprezará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti uma nação maior e mais forte do que eles. Aí Moisés fica naquilo que chamamos de sinuca de bico. Se não for a visão da graça de Deus, nós ficamos profundamente constrangidos, pelo menos eu me sinto assim, de chegar diante de Deus para pedir por reparação de falhas do povo, de uma família, de pessoas que amamos, de pessoas que convivemos. Eu estou falando da minha falha, porque a minha falha eu confesso ao Senhor, me arrependo e vou beber da sua graça. Mas o Senhor diz: olha, Moisés, esse povo esqueceu de mim. Os sinais que eu já fiz. Às vezes reclamamos pela carne, quando esquecemos que não tínhamos arroz que Deus nos deu. Reclamamos de uma dor de cabeça, e sofremos por algo que é infinitamente menor do que aquela dor que passamos. Porque nós temos uma tendência, isso se observa até pelo cansaço, inclusive de quem lidera. Liderar uma família é cansativo muitas vezes. Muitas vezes não, é cansativo. Liderar um povo é cansativo. Educar é cansativo. Porque eu nunca vi pai e mãe recebendo diploma de educação. Você educou seus filhos, agora aos 30 anos, você está formado, você não tem mais de educar, então de repente vem o teu filho, vem a tua filha, vem um neto, vem vivendo um problema, você pergunta: Senhor, o que foi que eu fiz, onde eu falhei? Então, de certa forma, nós passamos a vida educando. E nós passamos a vida também sendo educados. Eu penso em educação em dois sentidos: aquilo que eu recebo como informação e aquilo que eu tiro de dentro. E Moisés então vai dizer para Deus, e é o momento que Moisés intercede pelo povo, dizendo: respondeu Moisés ao Senhor, dizendo, versículo 13: assim os egípcios o ouvirão, e eles, do meio dos quais com a tua força fizeste subir este povo. E dirão aos habitantes desta terra: eles ouvirão que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, pois tu, ó Senhor, és visto face a face, e a tua nuvem permanece sobre eles, e tu vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. E se matares este povo como a só um homem, então as nações que têm ouvido da tua fama dirão: porquanto o Senhor não podia introduzir este povo na terra que com juramento prometera, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que o poder do meu Senhor se engrandeça segundo o que tens dito,
O Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia, e perdoa a iniquidade e a transgressão ao culpado, e ao culpado não tem por inocente, mas visita a iniquidade dos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, rogo-te, a iniquidade deste povo, segundo a tua liderança, a tua grande misericórdia, como os tem perdoado, desde o Egito até aqui. Diz o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoarei. Tão certo, porém, como eu vivo, e como a glória se encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e sinais que fiz no Egito e no deserto, todavia me tentaram 10 vezes, não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que por juramento prometi a seus pais. Nenhum deles que me desprezaram a verá. Exceto, diz ele, Caleb e Josué, conforme o texto diz. Quando eu li esse texto, eu me lembrei do texto de Apocalipse 21:8, que diz que os tímidos e os medrosos não herdarão o reino da terra, não entrarão no reino dos céus. É claro que isso tem a ver com fé, ou com rejeição à fé. Certa vez, lendo a biografia de Santos Dumont, aliás, quero abrir um parênteses, nesse episódio aqui, é um dos momentos que Moisés mais evidencia a tarefa de um líder: orar pelo povo. Tarefa de um pai: orar pelos filhos, da mãe: orar pelos filhos. Ele está aqui pedindo a misericórdia de Deus. Deixa parece. Eu fiquei pensando, lendo a biografia de Santos Dumont, a quantidade de quedas e acidentes que ele enfrentou. E assim você vai ouvir outras pessoas. Tomás Edison, e outros aqui dentro, que já amealharam para si experiências de quedas e sofrimentos, estão persistindo na fé, estão caminhando. Alguns aqui têm motivo de sobra para não mais viverem, para se entregarem a uma depressão profunda, mas por conta da fé no Senhor Jesus, por conta do olhar da fé, eles persistem. Por isso, irmãos, eu quero apenas trazer à memória algumas coisas que o medo, e eu penso em medo como apistia, incredulidade. Quem dirige a sua vida? De certa forma, deixa eu te dar um volante. Lá em Recife, eu saí do seminário até a minha casa, tem uma avenida muito grande, de Caxangá. Não sei se você já passou por essa experiência, quando você está em casa. Você lembra que saiu de algum lugar, de algum ponto, não sei se você dirige, você passa por isso, e quando você vê, você chegou. Você mas quem me cuidou até aqui? Os sinais estavam todos abertos, estavam fechados. É a fase que Deus vai cuidar. Eu quero trazer a memória. Deus nos dá um volante, sem dúvida. A proatividade da fé é sua, é minha. Ontem estivemos na igreja da Boas Novas, na Carapicuíba, e acompanhamos desde o início toda aquela atividade, toda a luta lá do pastor Wagner, daquele povo, e a gente vê que tem hoje lá, né? Um terreno que eles não tinham, um telhado que eles não tinham, um espaço que não tinham. Deus faz isso com a minha vida, com a sua vida.
De certa forma, Deus te capacita de um volante. A atividade, ou você faz história ou conta história. Ou você passa a vida reclamando, ou vai lutar para fazer história. Mas o fato é que quando você... E aí o pastor David tem razão. E quando o pastor David pregou aqui na igreja em 2011, quando convidamos, não sabíamos que ele estava saindo de uma leucemia, lutando com a leucemia. Uma leucemia que estava batendo muito. Mas ele disse que ser dominado pelo medo é morrer no deserto. Na vida, esse medo é inibidor. Na realidade, aquele povo, se você ler o texto, depois pode ler em casa, eles foram tomados pelo medo. Às vezes, diante de alguma dificuldade que eu tenho também, né, e tenho muitas, aí eu fico pensando, não, mas em julho já passou isso. Em julho já passou isso. Eu vou me matar, vou perder, às vezes, sono, a gente vai trabalhar mais, a gente vai... ainda mais para quem é responsável, sabe que isso é uma luta, né? Você às vezes não consegue desligar totalmente por conta da responsabilidade que você tem. Você tem uma responsabilidade. É como você está numa mesa, naquele dia vai fazer uma extravagância, vai comer, vai pedir algo mais caro, enquanto está comendo, e aí vai faltar dinheiro para aquilo. Nós passamos por isso. Nós passamos. Agora, uma coisa é ser dominado por isso. Porque o medo destrói projetos. Ah, pastor, não vou conseguir. Quando, apenas como referência, mas na história das vidas de cada um de nós aqui tem episódios muito mais importantes que a construção desse templo. Mas quando fizeram aquela perspectiva que está lá atrás até hoje sobre o projeto do templo, alguns diziam que realmente se olhassem para a nossa realidade, e quem estava falando não estava debochando, não. Estava olhando para quem nós éramos e aquilo que tínhamos pela frente. Às vezes alguém olha para você, olha para o que você é, para o que você tem, e diz, você não pode. Diziam, não vão poder construir. Deus tem feito todo o sacrifício. Por quê? Se a minha vida, eu não sei, meu irmão, qual o seu projeto de vida hoje. Se não tem projeto, precisa ter. Precisa ter. Uma Valquíria vai fazer 92 anos. Pergunta quais são os projetos dela. Ela tem projeto. Pelo que eu saiba, nem faz parte de cadeira de balanço, nem rede, nada disso. Qual é o seu projeto? Qual é o seu rumo? Para onde você quer andar? Ah, pastor, não sei por onde vou andar. Então, você não sabe para onde vai andar, o que vai fazer, fica difícil ter projeto. Fica difícil. Alguns anos atrás eu dizia aqui, olha, vê a maneira das meninas pisarem e vê a maneira como alguns rapazes pisam. Alguns são executivos. Estava na cara que seria. Porque na vida, Deus está mostrando aqui para aquele povo, olha, vocês vão lá vislumbrar a casa que Deus quer lhe dar. E sabe, irmãos, eu sempre penso que uma coisa é a minha vida Neilson, e a vida ministério pastor Neilson.
eu entendo que eu, Neilson, vivo do que ganho. E naquilo que ganho, o poder de Deus se multiplica. Na instituição, que é assim a história da igreja, Deus pode fazer outros tipos de milagres. Mas Ele faz milagre na minha vida. Então, quando Deus te mostra um projeto, e eu não tenho aquela história, não fale que é para o diabo não ouvir. Olha, se você não pode falar porque o diabo não pode ouvir, irmã, presta, está abrindo na sua vida aí para o diabo tentar se danar. Desculpa. Porque o meu Deus é maior do que ele. Então, não tem essa história. Não tem essa história. Esse dia eu tenho feito revisão de texto e eu digo, mas fiz tanto, o professor diz que não serve. Não é que ele tem razão. Sigo o conselho da irmã Denise, não brigue com o seu orientador, não é? Mas não brigue, mas sabe que ele tem razão? Sabe que ele tem razão? É como dentro de casa, quanta coisa a gente guarda dentro de casa que não serve? Estou falando de pessoas, falando de coisas, né? Quantas coisas? Quantas coisas? Se pudesse saber, olha, daqui a 8 minutos Jesus vai chegar para o arrebatamento. O que faríamos? A apostia, a incredulidade, a falta de fé, aquilo que eu chamo de medo, ele não só destrói projetos, mas também mostra a nossa insegurança do amor e da direção de Deus. Estou com os irmãos já há quase 28 anos, 28 fazer esse ano, 28. Não tínhamos cabelo branco quando aqui chegávamos. Não tinha. Você muito menos, meu. Alguns estão na glória. Não tínhamos preocupação com a velhice, hoje já temos. Não quer dizer que só os que têm cabelo branco que tem preocupação com a faixa futura. Eu estou mostrando que nós precisamos olhar para a vida que vem pela frente, olhando pelo retrovisor, o cuidado que Deus teve conosco durante esses 20 anos. E se eu não olhar assim, eu tremo das bases. Eu comentava, e aqui não vai nenhuma crítica, é mais uma dedução, e isso tem os sociólogos que mostram, os antropólogos, né? Bauman vê isso de forma muito clara. A gente olha os próximos 20 anos, a geração dos pais que vão chegar na dependência dos filhos de uma sociedade que está sendo extremamente individualista. Ser corpo como igreja hoje é uma coisa humanamente quase que impossível. Porque cada um de nós somos marcados pelo individualismo. Mas em meio a todo esse pessimismo, talvez que o quadro se revele, eu preciso olhar para Deus. Eu preciso olhar para o retrovisor. Eu preciso olhar, lembrar quando eu fiquei desempregado aos 26 anos. O que Deus fez comigo? Quando eu fiquei desonrado. Quando você levou aquele chute que você não esquece. Mas como é que Deus cuidou de você? Deus faz, dentre as coisas muito boas que Deus faz, Ele às vezes, já passamos a fase dos espíritos não adoecerem quando não podia adoecer, mas uma das coisas que Deus faz, graças a Deus por isso, é preservar muito a mente dos nossos filhos quando crianças. Quando são crianças.
Algumas tribulações que nós passamos, os filhos sabem que nós contamos. Mas nós sabemos quem estava por trás cuidando de nós. Então, quando eu olho para Jesus, autor e consumador da minha fé, eu ainda que seja tentado, e eu sou tentado, a um momento de insegurança, até no amor e na direção de Deus, a gente para e pensa, será que vai ser isso mesmo? Como vai ser? Como será? Nós somos tomados às vezes desse medo. Como se de repente o freio do carro falhasse. O que eu vou fazer? Mas eu olho para o que Deus fez por mim. Eu olho para aquele que é autor e consumador da minha fé. Porque na realidade, com tudo aquilo que Deus tenha feito, do ponto de vista humano, os 10 espias não estavam errados. Eles não tinham prática de guerra. Um povo maior do que ele, mais forte, humanamente falando, não conseguiu. Quantas vezes você tem um projeto de vida e abre mão desse projeto porque alguém diz, isso não dá para você, você não tem padrão, você vai fazer outra coisa. Alguns são teimosos. Persistem. Porque aquilo que chama teimosia em mim, na realidade, é a convicção que eu tenho do que Deus quer fazer na minha vida. Ele apenas me deu um volante, eu sou mordomo disso. Ele apenas me deu uma capacidade. E muitas vezes eu me sinto muito incapacitado. Você deve sentir assim também. Eu olho para a realidade dos nossos dias, eu me sinto incapacitado. E lembro daquele pastor, professor, que diz, olha, uma das coisas parente comigo que eu me permiti fazer depois que deixei o pastorado foi não ficar tão ligado em noticiário, porque a gente, quando é pastor, tem que ter conhecimento de tudo, tem que estar ligado em tudo. Porque você não vai poder só conversar de Bíblia. A Bíblia vem como um recurso que você vai usar durante. E é importante que use a palavra de Deus. Mas, quando o medo, irmãos, voltando, faz com que sejamos tomados por uma insegurança em relação ao amor e à direção de Deus. Também o medo resulta em atitudes hostis e pouco criativa diante de um problema ou de uma dificuldade. Eu travo. Travei. Eu passei por esse... Trava, às vezes, a vida em algumas coisas, né? Às vezes você trava até no relacionamento. Você se trava até para permitir se abrir para um outro relacionamento. Você teve uma experiência tão traumática, você fica fechado, fica travado. Não foram poucas as vezes que, preparando os textos, eu travava às vezes 3 dias seguidos. Não conseguia voltar para o texto, não conseguia voltar para escrever, porque eu estava travado. Aí eu fico pensando, meu Deus, quem não tem o recurso da oração, o que é que faz nessa hora? Não é porque a gente ora, a gente pede a Deus, Deus vai operando na vida da gente. Mas sabe, irmão, a vida, não só porque a vida é criativa, mas porque o nosso Deus é um Deus criativo.